E aí galera, beleza? Eu sou o professor Otto, teu professor de História aqui no Pro Universidade, e agora a gente vai começar módulos de uma matéria extremamente importante, de um conteúdo que é presente na grande maioria dos vestibulares e principalmente no nosso querido Enem. Cara, muito raro provas que não contemplem esse conteúdo. Estamos falando da Revolução Francesa. Vamos lembrar que a Revolução Francesa ela eclode por causa da somatória de uma série de causas. E é esse o foco da nossa primeira aula sobre Revolução Francesa. Então vamos lá. Primeiramente eu gostaria de falar de problemas econômicos que a França passava. A França vai chegar em 1789, ano que ocorre a Revolução Francesa, numa situação econômica bastante delicada. Por quê? Por causa do desgoverno da dinastia Bourbon, que desde Luís XIV, o rei Sol, o grande rei que representa o absolutismo monárquico, desde Luís XIV, que esses reis vieram fazendo gastos absurdamente pesados. Luís XIV, por exemplo, fez a sua champaninha, sua casinha de campo. Estamos falando do quê? Do Palácio de Versalhes, só o maior palácio da Europa, Depois também, ainda Luís XIV, criou um canal ligando o Mar do Norte ao Mediterrâneo, atravessando toda a França, um canal que exigiu o desenvolvimento de tecnologias como o elevador náutico, primeiro túnel náutico da Europa, ou seja, uma obra que foi extremamente cara e arruinou os cofres públicos. Aí vem Luís XV, que vai enfiar a França numa guerra contra a Inglaterra, conhecida como a Guerra dos 7 Anos, e vai gerar outro rombo. Vai perder a guerra, vai ter gastos e ainda vai perder territórios coloniais na América. E aí chega Luís XVI, o rei que sofre o golpe aí da Revolução, o rei que estava no poder quando ocorre a queda da Bastilha. Luís XVI, para vingar Luís XV, com raiva de ter perdido a Guerra dos 7 Anos, quando percebe o movimento de independência dos Estados Unidos, faz o quê? Envia a sua marinha para auxiliar os americanos. Entenda, gurizada, ele vai enviar a sua marinha num período que a crise econômica na França já era grande. Então ele prefere auxiliar os americanos a vencer os ingleses do que dar dinheiro ao povo. Bem, sabe quando parece que nada é tão ruim que não possa piorar? É o que vai acontecer na França nesse momento. Por quê? No meio a esse caos econômico gerado pelos governos da dinastia Bourbon, o inverno de 1788 para 1789 foi o mais violento do século, gerando a falta de produtividade dos campos. Qual foi o resultado disso? Uma fome absurda que se alastrou por toda a França. E essa fome fez começar uma série de revoltas dentro da França, ataques a propriedades de nobres, a silos, a padarias, ou seja, a população esfomeada saía às ruas e não aceitava voltar para casa sem algum tipo de alimento para seus filhos. Então, quebravam tudo dentro da França. Um caldeirão social se formava aí na passagem de 88 para 89. Agora, essa fome, obviamente, era sentida pelos sans-culottes, que são os trabalhadores urbanos de calça reta, pelos camponeses, até mesmo pela baixa burguesia. A alta burguesia, obviamente, tinha outro tipo de reclamação. E qual eram as reclamações da alta burguesia? Eram dois: a falta de participação política e as questões tributárias. Vamos entender isso aqui. Como assim a falta de participação política? Como eu falei já nessa aula, a dinastia Bourbon foi marcada por um forte centralismo, ou seja, a França era governada no século XVIII ainda sob a égide de um governo absolutista. Então, não havia participação popular por parte dos burgueses. E era algo que eles reclamavam bastante.
E a outra questão, que é a questão tributária, para entendê-la, nós vamos precisar conhecer como a sociedade francesa era dividida. Em 1789, a sociedade francesa era dividida em 3 estados, estamentos, ou seja, você nasce no estamento e você morre nesse estamento, né? Não há mudança de um estado para outro. Quais são os 3 estados? O clero, que tinha 1% da população, a nobreza, que tinha 2% da população, era o segundo estado, e esses tinham as terras, os cargos, os prestígios, os privilégios e isenção fiscal, pois só quem pagava impostos era o terceiro estado, formado por uma mistura extremamente heterogênea, composta por sans-culottes, burgueses, camponeses, ou seja, não é nobre, não é clero, é terceiro estado. Show de bola, gurizada? Então, entendam aqui. O terceiro estado paga os impostos e patrocina o luxo do primeiro e do segundo estado. Então, o que os burgueses vão reclamar? Por que só a gente paga imposto? Por que esse primeiro e esse segundo estado, que são tão ricos, também não metem a mão no bolso para dar uma força aí nos impostos? Não é verdade? Bem, então vamos entender. Nós temos uma burguesia extremamente rica, querendo participação política e reclamando das questões tributárias. E temos um povo passando uma fome profunda e já começando uma série de revoltas dentro da França. Dentro deste caldeirão, Luís XVI tem a ideia de convocar Jack Neckers como seu ministro. E Neckers, que era, digamos, amigo dos burgueses, convence Luís XVI a convocar a Assembleia dos Estados Gerais. O que era a Assembleia dos Estados Gerais? Era a única forma de participação popular dentro da política que havia no governo dos Bourbon. O que era isso? Primeiro, segundo e terceiro estado elegiam seus deputados, iam todos a Versalhes e deliberavam sobre as questões políticas da França e faziam encaminhamentos ao rei. Só que isso não era convocado desde antes do governo de Luís XIV. Luís XIV já não convocou a Assembleia dos Estados Gerais, nem Luís XV, nem Luís XVI, ou seja, há mais de 150 anos esse troço não era convocado. Então houve essa convocação, o povo elegeu os seus deputados do terceiro estado, os nobres os deputados do segundo, o clero os deputados do primeiro, foram todos a Versalhes. Só que quando a Assembleia começou, de cara, os deputados do terceiro estado começaram uma reclamação muito forte. Por quê? O terceiro estado tinha mais deputados do que o primeiro e que o segundo junto. O que dava ao terceiro estado mais força, correto? Não, o terceiro estado não tinha mais força. Porque embora ele tivesse mais deputados do que o primeiro e o segundo junto, a contagem de voto dentro da Assembleia não era feita por deputado, era feita por estamento, ou seja, por estado. Os deputados do primeiro estado votavam, diziam sim ou não e tinham um voto. Os deputados do segundo estado deliberavam e tinham outro voto. E o terceiro estado tinha mais um voto. Então, na verdade, no frigir dos ovos, nós temos quantos votos? 3. Um do primeiro estado, um do segundo e um do terceiro. Aí eu pergunto, o terceiro estado conta com o apoio de quem? De ninguém, né? Porque o primeiro e o segundo estado sempre votam junto, passam o que eles querem e o terceiro estado fica sempre chupando o dedo. Show de bola, gurizada? Então, quando começou essa Assembleia dos Estados Gerais, a primeira coisa que os deputados do terceiro estado fizeram é, segura a onda aí, porque a gente vai precisar mudar esse sistema de contagem de voto. Não pode ser por estado, tem que ser por cabeça. Luís XVI, temendo os resultados dessa história, faz uma cagada que não tem tamanho. Manda fechar a Assembleia dos Estados Gerais. Os deputados chegam e batem com a cara no Palácio de Versalhes fechado. Vocês acham que eles fizeram o quê? Choraram e foram para casa? Claro que não, se reuniram nos jardins e deram início a uma Assembleia Constituinte, né? Iniciando a primeira fase da Revolução Francesa. O povo, nas ruas de Paris, quando ficou sabendo do fechamento da Assembleia dos Estados Gerais, fez o quê? Correu e foi derrubar o símbolo do absolutismo dos Bourbons, que era a Bastilha, a fortaleza da Bastilha. Um paiol de armas, o maior paiol de armas da França,
que também funcionava como a prisão aonde os perseguidos políticos dos Bourbons eram torturados. Então a Bastilha, na verdade, representava o próprio governo Bourbon. E ela não foi só tomada, ela foi derrubada, pedra a pedra, tijolo a tijolo, numa alusão ao desmonte do próprio governo despótico dos Bourbon. Show de bola, gurizada? Então, assim, com a queda da Bastilha e com a formação da Assembleia Constituinte, vai começar a Revolução Francesa. E ela começa com dois grupos disputando o poder, os girondinos e os jacobinos. Para quem não sabe, os girondinos são formados pela alta burguesia. Os jacobinos, baixa burguesia, sans-culottes e camponeses. E aí algo é muito interessante que você entenda. É daqui que vêm as noções políticas de direita e de esquerda. Na mesa diretora sentava à direita quem? Os girondinos. Então, os partidos de direita são tradicionalmente os partidos ligados a quem? A alta burguesia, a elite. À esquerda sentavam os jacobinos. Partidos de esquerda, então, são partidos ligados essencialmente a quem? A população, ao povo. Então, partidos de direita, os partidos ligados à elite, partidos de esquerda, partidos ligados à própria população. Show de bola, gurizada? Como é que vai se dar esse debate aqui? Como é que vai se dar essa disputa pelo poder? É o que a gente vai ver nas próximas aulas de Revolução Francesa. Valeu, gurizada! Fica de olho aí nas próximas aulas que o titio já conta o resto da historinha para vocês.